Olá pessoal, eu sou o Flávio Véspero e esse é o Flavesp Podcast. Hoje nós temos aqui uma entrevista muito especial com a Ana Maria Médici, atriz. Ela vai contar muitas histórias pra gente aqui do teatro, da carreira. Olá Ana, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, Flávio. É um prazer te rever num momento tão bacana. Inicialmente, parabéns pelo seu trabalho aqui. Muito obrigado. Pelo podcast. E obrigada pelo convite para estar aqui. Que bom. A gente que já rodou muito, né? Os trabalhos por aí, já se viu muito, já fez coisa junto. Verdade. Desde quando você trabalhava também no Departamento de Cultura, né? Também, é. Então a gente já tem essa vivência artística, né? É. Agora, Ana, nesse papo que a gente vai bater aqui, eu queria que você falasse um pouquinho como foi, assim, o seu começo, como que você começou nas linguagens, vamos dizer assim, artísticas, se foi mesmo no teatro, como alguém te impulsionou, você falou, nossa, eu me espelhei nisso, eu vou fazer, como foi seu início, assim? Bom, eu vivencio o teatro praticamente desde criança, porque meu pai, meu ídolo, né, meu pai sempre gostou muito de teatro, de música, ele cantava em coral. E meu pai também fazia esquetes, né? Com um trio de palhaços. Era meu pai, um tio meu pai é Alcides Médici, meu tio, do Duílio Médici, e Cláudio Rossi, um amigo que também depois integrou o grupo Regina Passes. Então eles já faziam esses esquetes engraçados para as crianças. Então eu acompanhava isso lá para os meus 8 anos, por aí. Mas era uma coisa que eu via meu pai no palco, eu ficava assim, sabe? Meu pai e tal. Mas isso depois, continuando, né? Ele fazia as coisas, era muito enfronhado. Eu também depois entrei com 12 anos, eu cantava no coral Santa Cecília, que é um coral que era ligado à Igreja Matriz, né, de São Bernardo do Campo. Aí meu pai cantava, eu cantava, minha irmã mais nova, amigos, eu tinha meus tios que cantavam também, e meu pai cantava com aquela voz de baixo, né? Certo. E então eu já tinha essa vivência também na música de canto coral. Mas a música então foi o início, ou não? Na verdade assim, eu acompanhava meu pai no teatro e fazia parte do coral, mas eu não pensava assim, realmente fazer, né? Mas eu achava aquilo muito legal, meu pai no palco, né? E foi indo tal. Aí, quando foi em 64, o meu pai foi convidado pelo Antonino Assunção para integrar o grupo cênico Regina Passes. Na verdade, ele já existia desde abril de 1962, que foi quando o Assunção reuniu um grupo de jovens, né, da paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem e falou, vamos fazer teatro. Era um 21 de abril, num piquenique. Ele lançou essa ideia, porque o Assunção ele era um homem meio à frente do seu tempo mesmo. Então ele falou, vamos fazer um grupo, vocês topam? E aqueles jovens toparam, entraram de cabeça e foram. Então, desde 62, o grupo começou, né, fazendo teatro. Fazia apresentações lá no próprio salão paroquial, ali na própria Matriz. Dependências da Matriz, ali que hoje é Basílica Nossa Senhora da Boa Basílica Menor Nossa Senhora da Boa Viagem. E meu pai entrou em 64 na peça Pedreira das Almas, de Jorge Andrade. E depois, eu vendo meu pai atuar, aí em 66, meu pai já atuando, e eu entrei fazendo uma figuração, quase que fazendo uma camareira do meu pai numa montagem de Paixão de Cristo. Então eu ficava no bastidor, dando assistência para o meu pai, porque ele tinha várias entradas em cena, né? E eu ficava lá, tal, aí entrei de figuração, fiz um apóstolo de barba, uma coisa assim, mas até ali eu tava só, né? E quando foi em 68... Aí eu começo mesmo, eu subo ao palco, né, pelo Assunção, convite, pelo meu pai, levada pelas mãos do meu pai, Alcides Médici. Aí eu começo na peça Bruxinha que era boa, da Maria Clara Machado. Ali você viu que você estava no seu campo, vamos dizer. Aí eu falei, gente, essa coisa é muito, sabe? Aquilo realmente era muito cativante, mas assim, e era uma coisa nova, né, um universo novo para mim. Mas eu via que eu tinha jeito, sabe? Quando você tem jeito pra coisa, eu sentia isso, mas eu sabia que eu estava começando, iniciando, então para mim era uma grande novidade. E aí, a partir daí, eu nunca mais parei, eu tô até hoje, né, 2023, 68, vai fazer 55 anos que eu faço teatro. Com Regina Passes. Com Regina Passes. Eu fiz algumas coisas paralelas, mas
sempre atuando no Regina Passes. Por exemplo, eu fiz espetáculos como atriz convidada, mas eu estava atuando no Regina, certo? Eu fiz alguma coisa também, mas atuando no Regina. Então, sempre fiz coisas, mas o foco sempre estive no grupo, né? Atuando. E, por exemplo, com meu pai, eu fiz muitos espetáculos, os dois no palco, né? Pai e filha, durante muitos anos, em várias montagens, né? Então, e tem um momento assim muito significativo, que foi quando a gente ganhou o prêmio Governador do Estado, que era o prêmio mais importante na época, né, dos festivais de teatro amador do Estado de São Paulo. Ele era concedido pelo governo do Estado, tanto é que nós recebemos. E o meu pai ganhou o prêmio de melhor ator, e eu, fazendo João Grilo na peça O Alto da Compadecida, e eu ganhei o prêmio de atriz coadjuvante fazendo a Fogosa, a mulher do padeiro, né? Certo. E o Alto da Compadecida do Ariano Suassuna, na época, não era tão divulgado. O pessoal não conhecia muito o texto, né? Foi conhecer depois do filme, do Guel Arraes, aí difundiu bastante o texto do Suassuna. Mas a gente ganhou o prêmio pai e filha, então isso foi muito legal. E nós dois fomos lá ao Palácio dos Bandeirantes receber o prêmio. Isso foi um momento marcante, meu e do meu pai, né? Juntos, atuando. E da família era mais, então, seu pai que ia pra arte mesmo. Depois você junto, claro. Aí eu tenho vários irmãos, né? 9 irmãos. 9 irmãos? Atualmente são 7, 2 faleceram, mas... Assim, eu tenho um irmão que teve uma incursão pela música também, um período e tal, mas eu que segui mesmo, assim, né, no teatro. Que foi firme, os demais eu falo que são cadeiras cativas, ou estão sempre me aplaudindo na primeira fila, eu brinco, né, mas eles me acompanham os trabalhos do grupo, e isso é muito legal, né. Que bom, então a família te abraça nisso aí, né? Isso sempre te abraçou, bom, né? Sempre me abraçou, e a gente, assim, o próprio grupo, né, acaba sendo uma família, né, porque você tem muita gente com laços familiares no grupo até hoje, né? Certo. E então isso também é uma coisa que vai levando o grupo para frente também, né, porque era meu pai, agora sou eu, tenho meu marido, tem outras, né, de repente a Hilda Breda também, que faz parte do grupo, né, a Hilda, que também tem as irmãs, uma das irmãs ainda faz, uma fez parte, o marido da irmã, aí ela tem a sobrinha, daí ela tem a sobrinha neta, e vai todo mundo entrando e fazendo, entendeu? E essa é uma continuidade, e a gente está aberto também a qualquer pessoa que queira participar, o grupo está sempre de portas abertas, né? E o Regina Passes, nessa trajetória de vocês, eu sei que vocês fizeram muitas coisas, né, e ainda fazem, como você está falando. Quais as coisas assim que você vê que foram bem marcantes no trabalho de vocês, assim, né, nessa levada toda aí? Assim, uma coisa que você fala, nossa, essa peça foi incrível, esse foi... Se bem que o trabalho de vocês é bem extenso, que a gente sabe, né? Depois você vai falar, inclusive, desse... Você estava me falando em off, desse trabalho de pós-graduação, né? Que tem, de mestrado, é isso, né? De pós-doutorado. Pós-doutorado que você falou, né? Muito interessante. Mas assim, um trabalho que você fala, nossa, esse foi um dos melhores que a gente fez no sentido até de levar uma outra mensagem, coisas interessantes para o público. Olha, é difícil eu realmente destacar, porque a gente fez muita coisa, nós privilegiamos sempre, né, os autores nacionais também, claro que também teve autores estrangeiros, mas, por exemplo, espetáculos infantis, então a gente priorizou muito o público infantil. E então tem muita coisa que a gente fez que foi assim marcante. O Assunção, ele tinha também assim ele queria que o grupo estivesse cada vez mais embasado, né, melhor, porque o grupo inicialmente começou ligado à igreja, mas depois ele já se desvinculou, então ele começou a fazer um trabalho à parte com com textos já consagrados de autores nacionais, então a gente montou Guarnieri, Boal, a gente montou Milor, a gente montou Jorge Andrade, então a gente montou muitos autores nacionais. Então teve assim, espetáculos, por exemplo, Zumbi foi um espetáculo inovador que nós fizemos, né? Do Gianfrancesco e do Augusto Boal, Gianfrancesco Guarnieri e Augusto Boal. Porque era assim, era um espetáculo que a gente colocava no palco
o processo de coringa, né? Que os atores eram coringas. Então, o que era isso no palco? Você não tinha um personagem fixo. Você fazia vários personagens ao mesmo tempo. Isso foi muito inovador, porque não tinha cenário. Então, nós tínhamos muito trabalho corporal, sabe? Então, esse foi um dos trabalhos. E depois, a gente teve trabalhos que foram também marcantes, assim... Raposa e as Uvas, foram muitos trabalhos. Muitos trabalhos, né? E assim, como eu falei, o Assunção ele tinha uma necessidade, uma visão de trazer, né, o pessoal de fora, grandes diretores, para dirigir o grupo, para o pessoal ter mais embasamento sempre. Então, para você ter uma ideia, nós tivemos direção de Eugênio Kuznet. Hoje, quando eu paro para pensar que eu fui dirigida por Eugênio... Quer dizer, Eugênio Kuznet é um ator e diretor russo, Sim. que foi aluno de Stanislavski, que veio aqui, e ele que divulgou, né, o método de Stanislavski aqui no Brasil. Miriam Muniz, Silvio Zilber... sabe, Toninho Macedo, esse pessoal todo veio para o grupo e nos trouxe experiências fantásticas, porque eu nunca fiz uma escola de teatro, eu particularmente, eu nunca fiz, então a gente fazia muito cursos de todas as áreas, expressão corporal, expressão vocal, cenografia, tudo que envolve um espetáculo, né? Então assim, eu fui aprendendo no processo do fazer teatral, né? E fui com essas pessoas de muita bagagem, né? Nomes já sedimentados no teatro, né? Que fazia... E na época, por exemplo, quando eu estava fazendo a faculdade, né? Na época era Instituto Metodista de Ensino Superior, né? Hoje é a Universidade Metodista de São Paulo, né? Então, e a gente tinha... eu sou formado em comunicação social, a Hilda, a Assunção, nós somos da segunda turma da Metodista. Aí a gente tinha um básico de 2 anos na universidade para depois você optar pelo curso, né? Então a gente fazia nossas apresentações de trabalhos universitários, das matérias, tudo em forma teatral, cantando, apresentando, as classes todas iam lá, o que está acontecendo aqui? Então a gente já usava o teatro também nessa, né, para trazer esse entendimento do trabalho que a gente estava expondo através da linguagem teatral, né? Então, você estava falando do Eugênio Kuznet, eu lembrei que, mais ou menos, acho que foi porque meu pai, ele teve um início no teatro também, só que acabou não seguindo. Mas ele teve um trabalho junto com a Maria Della Costa no fim dos anos 40, lá no comecinho dos anos 50. Eugênio Kuznet, que também nos cursos lá pra frente. Sadi Cabral. Era uma gente muito... tudo essa galera, assim, que às vezes eu vejo na televisão, em filmes, e falo, nossa, esse aqui trabalhou com meu pai. Esse aqui trabalhou... Não é legal isso, né? E ele não teve essa coisa de seguir, né? Porque coisas da vida acabou, mas ele teve um começo legal com essa turma aí. E eu sempre gostei também de teatro, né? De música, arte em geral eu sempre gostei. Então, filmes, eu ficava assistindo aqueles filmes... Até hoje, eu fiz aqueles filmes branco e preto. Às vezes o pessoal fala, você assiste filme branco e preto, né? É demais, fala, né? Mas tem cada filme bom, meu, né? Assim que você assiste, eu acho super legal. Não é só as coisas de hoje, aqueles visual... Tem uma coisa interessante, tem muitos, então eu aprendi. E aí você estava falando, me veio na cabeça aqui. E na época eu não tinha nem tanto a dimensão de quem era essa figura. Depois você vai, né? Você vai vendo. Nossa, eu lembro que ele me chamava de Aninha. Era uma coisa tão assim, eu falo, hoje eu lembro com tanto carinho disso. E a gente cresceu muito, né, com essas direções. E na época da faculdade, a gente ia para São Paulo direto. A gente tinha dia que a gente matava a aula, o Tonino Assunção, a Hilda Breda e a gente ia para São Paulo assistir aos espetáculos. Então a gente assistia o Balcão de Jean Genet no Ruth Escobar, ao Cemitério de Automóveis na Oficina, Macunaíma de Antunes Filho, que foi um espetáculo deslumbrante. Eu fiquei apaixonada com aquilo. Você fala, meu Deus, era um espetáculo de 4 horas que você não via o tempo passar. Uma proposta inovadora, uma coisa... Então a gente acompanhava muito, a gente estava no grupo, fazendo nossas coisas e acompanhando tudo que acontecia em São Paulo, né? Porque aqui não tinha muita opção, a gente tinha que ir para São Paulo mesmo. Então a gente fazia tudo isso paralelo, né? E fomos fazendo as nossas montagens, também com Assunção dirigindo, o próprio Sérgio Rossetti, né? O Sérgio começou no grupo na Raposa e as Uvas, que foi meio que empurrado. Sérgio, sobe no palco, né? Ele não queria, porque ele ia fazer só... Aí ele se revelou um super ator, foi premiado, fez carreira profissional de muitos anos, fez Teatro Popular do SESI,
E depois voltou para o grupo, né? E voltou a dirigir a gente agora, mais recentemente, né? Porque o Assunção faleceu em 95, nós ficamos meio desestruturados com a morte do nosso mentor e líder, né? Porque o Assunção era o grande líder do grupo, então deu uma balançada grande na gente, mas a gente sacudiu e continuou, seguiu, né? E, inclusive você falou também, off, assim, desse seu trabalho, o principal que é a atriz, mas você faz todo, vamos dizer assim, o meio de campo, né? Que é aquela coisa administrativa, cuidando de tudo. Você faz tudo isso também, não faz? Porque nós temos, né? Nós somos um grupo, na verdade, de utilidade pública, né? E declarado de utilidade pública, e nós não temos fins lucrativos. O grupo não tem fins lucrativos. Então eu falo que o grupo, ele é amador no sentido mais apaixonante da palavra. Que todo mundo faz teatro por diletantismo, porque gosta de fazer o que faz, né? E então nós nunca recebemos nada atuando. Todo o valor que era arrecadado em bilheterias, que a gente sempre cobrou preços muito populares, eram revertidos para as montagens seguintes, né? Sempre para as nossas produções mesmo. Então ele tem essa característica. E ele tem uma diretoria, enquanto grupo, né? E essa diretoria é composta de presidente, vice-presidente, né? Secretário, toda aquela... Então a Hilda é a presidente já há vários anos e eu sou a vice-presidente do grupo, então a gente tem essas outras funções administrativas, porque você tem, né, que prestar conta das coisas que você faz e tudo mais, apesar de que você não tem fins lucrativos, mas a gente tem CNPJ, né, porque temos razão social, tudo isso. Então demanda esse outro lado também, que a gente tem que fazer paralela essa parte burocrática, vamos dizer, né? Assim, né, paralela ao nosso trabalho no palco e nos bastidores. E nesses trabalhos que vocês fazem, você também canta bastante, não canta? Como é que é? Porque você é contadora de história e canta também, não, né? Eu atualmente até que eu não estou cantando muito, mas eu já tive muito espetáculo. Aliás, o nosso grupo sempre também foi muito reconhecido pela parte vocal também, dos atores cantando, né? A gente fez espetáculos com o elenco praticamente todo cantando. Então a gente tinha meu pai... Antônio José Guazelli tinha um vozeirão também, praticamente todos, né, que faziam parte do grupo cantavam, né, nos espetáculos, e isso era uma coisa que chamava a atenção das pessoas, né, então a gente também tinha essa parte desse trabalho vocal. Para cantar, né, ultimamente nos espetáculos mais atuais nem tanto, mas a gente também canta. Agora a gente fez muitos trabalhos com música, né? Música, e que eu digo instrumental e mesmo cantada, né? O elenco cantando. Então usava esse potencial do elenco para cantar, né? Então isso foi uma coisa também que permeou aí todo esse trabalho do grupo ao longo de muitos anos, né? E hoje qual é o trabalho principal que vocês estão fazendo? Assim, tem algum que está... Isso que nós temos, por exemplo, um trabalho pronto, já desde antes da pandemia, que é o espetáculo Varais. Né? Que são 3 atrizes, o texto é da Hilda, e dentro do Varais tem um poema chamado Varal, que foi o mote para o espetáculo, né? Que é de uma poetisa aqui de São Bernardo, falecida recentemente, que é a Filó Nove, né? Ela que fez esse poema, e em cima disso inspirou a fazer essa junção, então deu Varais, porque tem outras coisas que tem esse enfoque. Esse trabalho está pronto, chama Varais. Certo, Varais. Esse é o que, em cima daquele que a gente fez? A gente fez também um assim, né? A gente participou na verdade, nós fizemos o Varal. Varal, né? É verdade. O Varal, nós fizemos em 99, 99, né, Flávio? Foi o curso de canto. 99? 99, julho. Eu sei que nós fizemos, acho que a apresentação do Varal, que aí era o Varal. Era Varal. Julho de 99. Que foi o término, né, o encerramento do curso de canto para atores. Edu Silva, Daniele Pimenta, a mãe da Daniele, você. Sim. Uma galera aí que fazia teatro nos grupos, né? Foi bem legal. O Marcelo, a Edna, o Orlando Souza, o pessoal. Foi bem legal. E foi bem legal a gente, né? Tá vendo? A gente já estava no canto também naquela época. Então foi legal também, porque eu levei também isso pro grupo, né? Essa experiência que a gente teve, e com aquele Varal. Então atualmente a gente está com Varais. Aumentou, né? Era Varal, agora é Varal. Agora tem muita coisa contada nesse Varal, muita coisa pregada, colocada nesse Varal. Então a simbologia é isso, das coisas que você coloca no Varal, né? As coisas boas, as coisas ruins, isso que faz a vida da gente, né? Os momentos.
Então, esse está pronto. Esse a gente tá pronto. está até agora com convite para fazer no próximo dia 8 de março, no Centro Cultural Ferrazópolis, aqui em São Bernardo, um convite da Secretaria. Temos um também programado, eu não sei a data ainda, para o Teatro Inesita Barroso, né? Aqui também em São Bernardo. Tá. Temos também, estamos discutindo textos, vendo para uma nova montagem, né? Assim, o que a gente vai fazer, também paralelo a esse que já está pronto. Temos a contação de história, que a gente retomou, né? Também a gente fez antes da pandemia e retomou em outubro do ano passado, né? Com as crianças. É uma contação de história baseada na história de um barquinho, do Willo Krugli, né? A Hilda fez essa adaptação e eu conto essa história. Você cantou a história, então. Foi muito legal, assim, esse contato direto, né, com a criançada, você fica ali bem próximo, eu faço no chão ali, com os elementos cênicos, né, é bem interessante também. Então, esse está pronto também, que a gente retoma agora também, porque as coisas agora praticamente estão um pouco, né, melhores, né, apesar de que na pandemia a gente não parou também, nós fizemos 5 vídeos, nesse período, que o nosso trabalho é ininterrupto. A gente fez 5 vídeos, mas assim, cada um da sua casa fazia, depois fazia edição. A gente não deixou de fazer, né? É lógico que não é uma linguagem de teatro, que o teatro é você no palco. No palco, né? Você inteiro ali, né? Então, a linguagem do teatro é outra, mas era uma forma de estar ativo nesse período que ficou todo mundo isolado. E no final de 2021, a gente fez um espetáculo de Natal. Aí a gente já voltou ao palco, fez no palco, fez daqui na Basílica Menor Nossa Senhora. Fez com aqueles presépios da Hilda, formando o presépio. Não, a Hilda tem uma coleção de presépios, né? Aí a gente, na verdade, formava o presépio no espetáculo, né? Então a história dos presépios da Hilda, ela tem mais de 1000 presépios. É uma história que ela pode até contar. Nossa. Todo ano ela expõe e é uma riqueza de acervo que ela tem, né, de coleção de presépios do mundo inteiro, dos mais variados materiais. Aí você conversa com ela que você vai ver o que é riqueza. Então, preciso trazer ela aqui também para contar. Traz a Hilda também. Aí ela vai contar bastante sobre isso também. E falando desse trabalho do grupo, que a gente estava falando, que o grupo vai fazer 61 anos esse ano. E o ano passado nós fomos procurados pelo vereador Jorge Araújo, foi iniciativa dele, veio até nós e falou, nossa, um grupo com 60 anos de história, isso não pode passar em branco. E ele nos concedeu a medalha João Ramalho, que é uma honraria quase que a mais importante do município, porque cada vereador só pode conceder uma medalha, aliás, 5 medalhas durante toda a sua gestão. E nós fomos agraciados com essa medalha como reconhecimento numa cerimônia na Câmara, né, na qual a gente fez também uma performance teatral, foi uma coisa bem descontraída, foi bem legal. Então, é um reconhecimento do trabalho, né? Sim, importante. 60 anos não é, né? É importante. 60 anos sem parar. Então, eu acho que nosso grupo é o grupo mais longevo do Brasil. Eu não conheço nenhum grupo que, né, com essa característica nossa de ter sobrevivido aí, passado por tanta coisa como a gente passou e tá nativa até hoje sem parar, porque a gente passou por período de censura bravo, né? Nós tivemos espetáculos censurados, nós tivemos espetáculos decepados, né? Páginas e páginas e páginas proibidas. Quando voltava o texto, a gente falava, nossa, mas não tem nexo mais, cortaram tanto que não dava nem para saber o que a gente ia fazer. Tivemos espetáculos inteiro proibido, né? Nossa. Um dos espetáculos proibidos foi o 4 num Quarto, dirigido pelo Eugênio Kuzner, do Valentin Kataev, que tinha era um russo também, que tinha toda essa temática, né, esquerdista, vamos dizer assim. E na época, né, nós não pudemos nem levar o espetáculo, ele foi totalmente censurado. A gente estava com o espetáculo Liberdade, Liberdade, do Milor Fernando e Flávio Rangel. Nós estávamos em cartaz com o espetáculo, apresentando, quando a gente abre o jornal e vê que tinha sido proibido em todo o território nacional. Tivemos que blincar, parar a temporada, entendeu? Então a gente passou por muita coisa no período de censura, assim como todos os artistas, não só de teatro, de música, de dança, de artes plásticas. Sim, em geral, né? Foi um período obscuro para todos, né? Mas a gente não parou, nem naquela época. Então, a gente dava um jeito de dar um drible lá na censura, fazer outra coisa, mas com uma outra conotação, porque além do texto, né, nós tínhamos uma censura, vamos dizer assim, visual. Os censores vinham ver como é que você montou o espetáculo.
Então a gente dava uma mudada quando eles vinham, né? Fazia umas coisas mais amenas e tal. E depois a gente apresentava. E hoje, assim, você falou que na pandemia vocês fizeram algumas coisas em vídeo, tudo, né? Fizemos. Essa coisa da mídia para vocês, vocês têm um olhar para isso também de trabalhar mais? Já foi pensado isso? Dentro mesmo do teatro, sei lá, de esquetes, de contação de história, como você falou, algumas coisas. Vocês têm pensado nisso também? Mas em que sentido, Flávio? Assim, de passar esse trabalho para o vídeo mesmo. Por exemplo, eu vou ter lá um trabalho de contação de história, vou ter um trabalho de teatro. De ter esses registros. Esses registros. Vocês têm pensado mais nisso também, no momento? A gente sempre procura registrar, né, o que a gente está fazendo, o que é importante, porque a gente tem coisas lá atrás que a gente fez que hoje a gente sente uma falta danada de não ter tido um registro melhor, né? Até em termos, porque não era, né? Mesmo até registro fotográfico. Sim. Por exemplo, nós chegamos a fazer o grupo um filme em 16mm chamado Terra de João Ramalho. Nossa. É um filme preto e branco e tal, mas é uma coisa assim que o grupo fez e isso tem até hoje, né? Que foi rodado aqui em São Bernardo, tinha o João Ramalho, o Cacique Tibiriçaba, Artira, contando toda essa história, né, chamada Terra de João Ramalho, foi em 68. Isso tem um registro. Mas dos espetáculos, a gente hoje fala, puxa, a gente podia ter, né, registrado, ou fotos melhores. A gente... Como isso aqui, né, estivesse na... Pois na época... Mas as épocas... Foto, não é... Né? A gente não tinha essa coisa de costume, né, de tirar foto. Não tirava. E quando às vezes a gente registrava, a gente não tinha nem, assim, uma pessoa talvez que tivesse, né, um domínio maior para tirar. Então, fulano, você tira. Tinha uma dificuldade muito grande, né, porque tinha que ter o filme, e o filme tinha tantas posições. Pois é. Teria que ser uma pessoa que conhecesse mesmo. Isso, era caro, exatamente. Então, tinha uma dificuldade grande. Tinha muita dificuldade. Então, hoje a gente vê que a gente poderia ter tido um registro se tivesse mais facilidades. Mas isso que ele falou, sabe? Então, era complicado. E, às vezes, a gente tirava e aquela coisa, na hora de revelar, dava problema, porque o negócio encavalou, porque o filme... Sim. Então, assim, hoje a gente fala, nossa, tem tanta coisa nossa... Mas não deixa de ter aquele registro. Às vezes a gente pega aquele início, umas fotos assim, hoje... É que a qualidade também era melhor, né? Então a gente tem umas fotos tão meio... Mas tá lá o registro, sabe? A gente tem, olha, eu falo, a gente tem um acervo, nesse período todo, de documentos. Até certificados de censura originais nós temos. E nós temos cenários, figurinos, nós temos documentos, nós temos troféus, nós temos... Tudo que a gente apresentou praticamente tem alguma coisa impressa, tem um registro da época, convites, programas, cartazes, tudo isso a gente tem tudo no isso nosso tem. acervo. Está digitalizado? Desculpa. Então, nós estamos num processo de digitalização de tudo isso, porque nós tínhamos uma ideia também que até agora não vingou e a gente precisa fazer, que é um livro. Quando nós fizemos 50 anos... Nós tínhamos praticamente toda essa história contada. A Hilda escrevemos muito, a gente estava passando para algumas pessoas darem uma olhada no texto. Mas aí foram acontecendo coisas, e a gente acabou não editando, não indo mais à frente. Então passaram-se 10 anos e nós, nos 60 anos, a gente vai publicar. Ainda não publicamos. Tá. Então a gente quer fazer isso, a gente quer retomar o que a gente fez, atualizar, né? Porque a gente já está num outro momento, já se passaram 10 anos, e fazer esse registro num livro com imagens, com as histórias todas, contando toda essa história. A gente tem muita imagem, tem muito, sabe, inclusive de documentos é importante. Sim. E vira e mexe, a gente expõe isso. Faz exposições em mostras. Nós já fizemos nos 54 anos do grupo, a gente fez uma exposição gigante com cenários, figurinos, documentos, elementos de cena. A gente tem guardado tudo. Você tem uma ideia, uma carta que era lida por um personagem, tá lá, guardadinha, o personagem leu aquela... Então a gente tem esses elementos de cena guardados nesse acervo. Né? Então a gente tem muita coisa nesse acervo e é uma história muito rica, né? Você sabe que você tá falando, eu tô lembrando também, assim, outro dia eu tava em casa lá, eu tenho também um armário grande lá das coisas, né? Aí tava lá, pesquisando, porque eu preciso também... digitalizar isso, né? Como ele falou, eu preciso digitalizar e ter também esse trabalho, né? Porque a gente... É verdade. Aí eu olhando lá, falei, nossa, eu já fiz isso. Nossa, eu fui lembrar, falei, nossa, isso aqui... Às vezes a gente rememora coisas, fala, nossa, né? eu nem lembrava disso aqui. Aí, é bem isso. Você estava falando do prêmio que você ganhou com seu pai, né? Do governador.
Eu lembro também que, acho que foi em 82, tinha o Festival Metropolitano Estudantil de São Paulo, das regiões de música, né? E nessa época eu peguei 3º lugar com a música minha. E aí tem lá o certificado e tal. Eu falei, caramba, isso também é uma coisa que não tem, né? A gente não ouve mais, né? Não tem mais, né? E eu participei e falei, olha que interessante. Então são coisas que a gente deixa passar e tem que ter o registro, né? Principalmente hoje, né? Tem hoje, né? Então tem que ter esse registro. E assim, a época dos festivais estaduais de teatro amador era uma época muito efervescente, porque a produção amadora do estado inteiro, né, era uma vitrine para essas produções. E tinha muita coisa boa. Então a gente concorria com muitos espetáculos bons também. E era muito saudável, era uma concorrência saudável, sabe? Então a gente se esmerava. Então tinha uma fase regional, depois ia para a fase final. Então tinha todo um processo, né? E era muito interessante. Só que hoje esse formato já não existe mais, não tem mais como você fazer naquele formato que acontecia, porque hoje é um outro momento. Mas tem muita coisa que você falou, a gente tem que registrar, né? Sim, é importante, né? É importante porque é história, né? E a gente tem, assim, muita coisa, mas muita coisa, a gente tem muita coisa, mas a gente não tem isso, vamos dizer, tem palpável também. Porque se você for lá, a gente tem... De fotos, só de álbuns de fotos tem inúmeros, né? Muito. É que a gente tem, como a gente é um pouquinho mais maduro, abastado a gente, lembra, a gente ia com as pastinhas, com as coisas, então essa coisa da pastinha a gente tem que jogar, né, a gente precisa fazer isso, é que a gente vai se envolvendo com as outras coisas e vai deixando sempre isso pra lá, né? E depois a gente vê que é uma necessidade, que é importante. E isso é importante, porque é a história, né? Cada um tem a sua história. Eu acho que todos, né, todo mundo, em todas as áreas, né, não é só no teatro. E assim, eu, paralelo ao teatro, né, eu fui uma funcionária concursada do Departamento de Cultura, na época era Departamento de Cultura, depois passou a Departamento de Ações Culturais da Prefeitura de São Bernardo e hoje é Secretaria Municipal de Cultura, Secretaria de Cultura de São Bernardo. Então eu entrei no departamento e eu já fazia teatro, né, então, e foi também uma coisa maravilhosa, porque trabalhando com aquilo que eu gosto, com todas as áreas, com os artistas de todas as áreas. Então, a gente trabalhava com artistas da cidade, da região, com novatos, com figurões, com artistas da Globo, com artistas que vinham de temporadas, porque os grandes atores, as grandes peças em São Paulo, elas faziam uma pré-estreia em São Bernardo para entrar em temporada em São Paulo, né? Quando se fazia temporada de quarta a domingo. Hoje não se faz mais. Então, a gente tinha esse contato com todos esses artistas. E com você também, você lembra? Você transitava pelo departamento, direto. fazia shows. Eu dormia lá quase. Não dormia, mas a gente tinha muito contato. Então, o pessoal fala, já vem esse cara de novo. Né? Não, muito legal. Então, isso que eu falo com todos, né, os artistas. Hoje você vê o pessoal atuando, tem gente que tá aí e tal. E eram pessoas que não tinham nem tanta, na época, projeção e que hoje estão né, e vieram, passaram pelos palcos aqui da cidade, né? Tiveram contato com a gente e a gente tinha assim uma interação com todos, né? Sim. Artes plásticas, quantos artistas, né? Aqui da região. Foi polo, de música também, né? De música. O ABC sempre foi polo, e de música também. Isso aqui é um celeiro de músicos, riquíssimo, de todos os naipes, né, Flávio? De tudo que você puder. Aqui é um celeiro assim, é que a gente não tem essa, não vou dizer dimensão, mas a gente não tem essa... A coisa de registrar isso, assim, com todos os artistas, sabe? Uma coisa assim com... né? Nós não temos uma cultura de conscientização disso. Exatamente, você tem toda a razão. Não só na arte, mas como no esporte também. Também. De uma forma muito incisiva. Então, muitas vezes a gente tinha... Bom, Veracruz não precisa falar, Veracruz, né? Sim. Mas a gente sempre teve perdão. Sempre tivemos uma base muito forte, né? De atores, de esportistas. Sim. Né? O Assunção, inclusive, quando ele fundou o grupo, ele tinha todo um trabalho no esporte, né? Ele também foi... Ele teve uma atuação muito importante no esporte também aqui da cidade, né? Então ele tem também esse lado do esporte, do futebol, ele incrementou muita coisa aqui na cidade, nessa área esportiva. E sabe o que eu sinto hoje, assim, pegando esse gancho do que a gente está falando, que o Brasília falou, você também falou, por exemplo, o pessoal, porque vira e mexe a gente encontra muita gente nova aqui,
São Bernardo principalmente, né? Mas no ABC e São Bernardo. Aham. Essas pessoas, elas não conhecem esses trabalhos que a gente está falando agora aqui, né? Por exemplo, o trabalho que você tem, que eu tenho, que ele tem, que tal. Não conhecem, não que já conhecem. eles não conhecem. Então aí você fica falando, poxa, esse pessoal novo, eles não vão conhecer o nosso trabalho. Como que vai conhecer? Né? Se tivesse uma forma realmente de você juntar tudo isso e mostrar e divulgar isso, entendeu? Divulgar. Eu acho que a nossa região é tão rica, como o brasileiro falou, por exemplo, mas a gente já conseguiu. A gente não consegue fazer, não é que a gente conseguiu, a gente tentou reunir todo mundo. A gente já fez consórcio intermunicipal lá, a gente reuniu artistas, discutimos, fizemos coisa pra gente agrupar esses trabalhos, né, de teatro, tudo, mas chega num determinado ponto a coisa não vinga, não vai, parece que, sabe, as cidades se fecham, e eu acho que a gente poderia, se a gente trabalhasse em conjunto, porque São Caetano, né, Santo André, a gente já reuniu esse povo, a gente chegou a fazer, estar junto, apresentando, o pessoal vendo, trazendo, eles vieram, esse pessoal todo viram o trabalho do grupo, nós fizemos uma performance, viram todo o nosso acervo também, essa interação, né, e com o trabalho deles, com os nossos trabalhos, fomos também acompanhar os trabalhos, mas de repente foi se perdendo isso, infelizmente, a região é muito rica, mas a gente não consegue fazer uma liga com tudo isso, né, e seria tão importante ter isso e divulgar, como você falou, as pessoas não conhecem. É como era, por exemplo, no começo, eu lembro dos anos 80, principalmente, que a gente esperava sair a coisa lá da programação para você ver o que ia ter no Cacilda Becker. Quer dizer, você sabia que ia sair, você sabia que ia ter espetáculo, né, música, dança, teatro, você ficava ali, que já era um ponto, né? Você já era uma coisa pontual, que você sabia que ia ter, né? Então eu acho que isso aí perdeu-se. Que era uma coisa que poderia ter no geral, né? Perdeu. E assim, você vê, o Cacilda Becker, tinha uma época que o pessoal ia na bilheteria, comprava ingresso sem saber o que estava passando. Sim. Você já fez isso? Você tá vendo? Não tô mentindo. Sim. Por quê? Porque era uma programação tão efervescente, o projeto Pixinguinha. Sim. Foram coisas que a gente fez naquele... Musicanto, por exemplo, revelou Exalta Samba. Exalta Samba foi revelado no Musicanto. Então eram coisas que a gente fazia. E a gente fazia aquilo com tanto amor. Porque eu falava assim, que a gente soltava o rojão, corria atrás e pegava a vareta. Por quê? Porque a gente trabalhava de segunda a segunda, mas com uma satisfação. Porque o trabalho da cultura é assim, você programa, mas você tem que acompanhar o artista. O que vai acontecer? Vai ter o espetáculo. Os domingos no Passo que a gente fazia, que lotava aquilo de criança, que saía pelo ladrão. Que a hora que aquele Papai Noel chegava, a gente era quase que pisoteado. O Papai Noel não conseguia falar, nossa, meu saco de bala aqui tá demais. Eram coisas assim que tinham uma repercussão e era efervescente. Isso não é saudosismo. É constatação de um trabalho realizado, sabe? Sim. Processo, eu lembro. Sim. Às vezes a gente estava andando e passava, por exemplo, várias vezes eu passava em frente ao Elis Regina, estava tendo uma peça, a gente já, entrava e assistia. Sim. Olha aí, tá vendo? Era bem isso mesmo, porque era uma coisa, vamos dizer assim, era uma programação quase que ininterrupta. E assim, e de linguagens variadas, né? A gente tinha dança, tinha música, tinha teatro, não era só dizer que era só teatro, né? Então isso era uma coisa assim que as pessoas realmente compravam ingresso, e o Cacilda era uma coisa assim, os artistas queriam vir pro Cacilda Becker. O Cacilda não era um teatro constituído, por exemplo, você nem compara o Cacilda com o Teatro Municipal de Santo André, que foi construído, né? Realmente para ser um teatro e tal. O Cacilda ele era meio que, vamos dizer, um anfiteatro, ele era um anfiteatro. Você vê, o grupo chegou a ensaiar no Anfiteatro Cacilda Becker. A gente ensaiava lá, porque não tinha grupos para ensaiar, então a gente conseguia à noite lá ensaiar e tal. E aí, todo mundo queria, porque o Cacilda era aquela coisa, né? Ele tinha uma aura, uma coisa, o pessoal, eu quero fazer no Cacilda Becker. Sim. E vinha gente de música, né? Gente de teatro, vamos fazer. E o pessoal queria se apresentar lá no Cacilda. O pessoal Calcutá, muitas vezes. Sim. Lá no ABC, estreava lá no Cacilda. Então, muitas peças de São Paulo estrearam, sabe? Eu não sei se é porque ele era ele é central, né? Então, ele é central, e ele tinha alguma coisa assim, eu não sei explicar, eu acho que era o público também, ele tinha uma coisa, todos eles falavam, gente, o Cacilda é uma coisa, a gente quer se apresentar no Cacilda. Todas as vezes que nós estivemos lá foi
tão sucesso, foi tão legal. Então eles queriam sempre voltar, né? O pessoal chama hoje de vibe, né? A vibe do Cacilda. A vibe do Cacilda, né? Cacilda. Que hoje, coitada, ele passou por tantas enchentes e coisa, e piano detonado. Foi muito hoje drástico, ele tá, né? Como ele tá hoje? Então, ele tá parado. Lá. Uma época ele virou Câmara, né? Ficou Tá. atendendo até reformar a Câmara, ele ficou como Câmara Municipal, né? O pessoal, e ele foi descaracterizado, né? Pintaram, modificaram e tal. Depois ele voltou com algumas... Mas atualmente eu não sei, assim, realmente o que está acontecendo. Os teatros aqui no ABC estão... Porque nós tínhamos, Procópio Ferreira, o Martins Pena, o Elis Regina, o Cacilda Becker, o Lauro Gomes, acho que eu falei todos, não sei. O Abílio, e o Abílio Pereira de Almeida, 6 teatros. Quer dizer, todos com programação. Sim. Ótimos, todos com programação. A gente programava sempre tinha programação. Agora, hoje tá difícil, quer dizer, o Cacilda tá nessa situação. O Elis reabriu, né? Ele foi reinaugurado, foi reformado. O Lauro, né, tá lá o Lauro no hoje o Lauro é meio Cacilda hoje, né? Assim, pelos mas o Lauro espetáculos. tem um agravante que eu acho que o Lauro é muito fora de mão, né? Para as pessoas. As pessoas lá, ai, mas no Lauro, né? Porque acaba tendo que ir pro Rude, né? Sim. Mas também não sei, assim, o que tá, sabe? Tá tendo programação, tem... Mas, assim, é lógico, você vai fazer um comparativo, tá bem diferente hoje, né? Tá... Então, a gente sente falta disso. Mas tá tendo programação, eu sei que tá acontecendo, mas nós não temos mais o Procópio, que era lá na Pauliceia. Então, quantas vezes o próprio grupo se apresentou nesse teatro, né? Todo? A gente fazia infantil, fazia adulto. Aliás, com infantil, a gente apresentou em praticamente toda a cidade. A gente ia, sabe, lá pro Curucutu, para aqueles lugares que a gente foi fazer a bruxinha, que era boa. As crianças, quando nos viram, eles achavam que nós éramos reais. Começaram, não, com medo da gente. Não, gente, é só um personagem. A gente fez a peça, e eu sempre fazia os personagens maus, né? Eu sempre nunca fiz personagem bonzinho, né? Eu sempre fiz personagem. Se era pra ter a santa eu era sempre a outra. Mas né? Você não incorporou, não. Você não incorporou, não, né? Não, meus grandes... Não, mas eu digo assim. Aí, terminava o espetáculo, a criançada vinha me chutar, que eu acreditava. Eu falei, nossa, eu tô convencendo que eu sou brava desse jeito. Então eu falo, meu trabalho tá dando, né? Tô convencendo. Então era muito legal. Então a gente rodou, a gente fez teatro em cima de mesa, sabe? Mesa não tinha palco. Então o público ficava lá, a gente em cima de uma mesa a gente chegou a fazer, sabe? Em locais assim, em salões. A gente apresentou em tudo que é lugar dessa cidade. E sempre respeitando o público. A gente sempre teve muito público, né? A gente tem um público que nos acompanha desde que era criança. A gente foi fazendo formando um público que vem de criança, vem... E quando a gente fez 60 anos também, o Centro de Memória, né, ligado à Secretaria de Cultura, nos convidou para fazer uma Conversas de Memória, que é um projeto já, que não é um projeto, né, que já acontece há vários anos, que reúne memorialistas da cidade, que contam suas histórias, e convidados também são sempre bem-vindos para contar, e sempre tem um tema tal. E nesses 60 anos eles convidaram o grupo para fazer essa conversa de memórias especial. E trazendo pessoas que passaram pelo grupo, que ouviram falar do grupo, que assistiram o grupo lá atrás, que tem parente no grupo. Todo mundo que teve alguma contato, ligação com o Regina Passes. E muita gente foi e deu seu depoimento. Isso foi gravado, está lá no Centro de Memória, como um documento que vai ser disponibilizado, acho que já está até disponibilizado, para consulta, contando. Então, cada um contou, olha, eu conheço o grupo, olha, alguém me levou para ver tal peça. Eu encontro gente hoje que fez teatro porque assistiu o meu trabalho. Fala, Ana, eu vi você no palco, eu achei você assim, sabe, tão verdadeira, aquilo me tocou tanto que eu fui fazer teatro. Você quer coisa melhor do que você ouvir isso? Sem dúvida. Porque o teatro... O legal do teatro é isso, né? O teatro é efêmero, ele acontece naquele momento. No dia seguinte ele já não é mais igual, né? Você faz a mesma peça, no mesmo... você tá diferente, o público tá diferente. E esse, ele é muito transformador, né? Sim. Eu acho que assim mexe com a autoestima das pessoas. As pessoas, então, valoriza muito, as pessoas pensam. Isso que é a sacada, né, do teatro. Eu acho que o teatro é essa linguagem tete a tete... Por exemplo, é diferente do cinema. O cinema é muito legal também. Mas o cinema você tem alguns recursos da edição. Corta! A luz não tá legal. Corta! O teatro não, a luz não tá legal. Você tem que se virar. Tem que se virar.
Eu tava fazendo um espetáculo Fala Baixo, Senão Eu Grito, da Leila Assunção, no Teatro Cacilda Becker, e era uma loucura, né? Que era o personagem Mariazinha, tem uma hora que ela enlouquecia e pulava, e aquelas tomadas no chão, né? Que tem aquela tampinha assim, para você ligar a aparelhagem. Aí lá vai eu lá, né, toda imbuída do meu personagem, dou um pulo lá de cima da cama, caio e piso descalço, e vai, e faço, quando eu olho aquela sangueira no palco, eu lá nem sabia, e vai, terminou o espetáculo, eu tinha levantado uma sulapa no meu dedão, assim, eu dei uma topada que, e, sabe, e aquilo era uma coisa que você nem percebi, né, com o corpo quente, não sei o quê. Então a gente fazia, eu acho que eu sempre me entreguei muito nos meus trabalhos. Eu tenho uma coisa assim de me entregar, de ser inteira, de ser verdadeira. Isso eu levo para tudo que eu sempre fiz, sabe? No meu trabalho de atriz eu me coloco inteira. Então, isso é meu, né? Eu acho que tem que ser. Eu acho que você tem que ser verdadeira para levar a sua mensagem. Que se você não acreditar no que você tá falando, o outro não vai acreditar. Se ele sentir que você tá meio titubeante, né? Na música também. Você tem que estar verdadeiro, você tem que estar inteiro, você tem que estar tocando com alma, né? Você sabe que você está falando, eu lembrei de uma situação, foi no Cacilda, uma das primeiras apresentações que eu fiz, até era o Tarcísio, acho que estava no som lá. Aí o que aconteceu? Tocando com o pessoal, né, fazendo o meu trabalho lá, era um show meu mesmo, com as minhas músicas e tal. Aí caiu, acho que a coisa da luz no teatro. Só que foi só a luz, não é um som em geral, só o negócio da luz lá do palco, não sei o quê. E eu tocando e ficou aquele escuro. Aí eu posso continua, que a gente já tá resolvendo. Aí eu tocando no escuro. Mas você vê, tem que solucionar assim. Continuei assim, foi uns segundinhos, né, tal, mas aí voltou, mas eu continuei no escuro lá. Falei, tá bom. Aí o pessoal, eu lá tocando, lá cantando. Mas como falam os famosos brancos que dão, né, no teatro, assim, daquele branco, você tem que resolver ali, você não tem como. E às vezes né, se você tá contracenando, o teu parceiro ali te dá uma dica, ou vai pro lado pra você pegar o fio da meada, porque às vezes acontece isso, né? E como você ficou tocando no escuro, mas... falei, continua. O show continua. Assim, bem isso. Então a gente tem que, sabe, a gente tá ali inteiro, então a gente tem que dar uma solução. Tem que se virar, né? E às vezes, você vê, às vezes a gente é tão convincente que nem esse dia aí eu me virei, né? Eu me arrebentei lá, fui até o final e assim, o público também não percebeu. Não percebeu. Então a gente tem que dar... essa doação. O show não pode parar. Isso é bem, né? Eu acho que em todas as áreas você tem que estar. E eu falo do cinema porque eu também tive algumas participações no cinema, você tava falando em off, né? Paralelo ao teatro. Eu comecei no cinema a convite do João Miguel Valencisi, não sei se você conhece, que eu fiz o Ardis, foi meu primeiro trabalho em 92. Que eu também fiz assim, a gente fez em vários locais. Ele era daqui? Não, né? Não, ele chegou a trabalhar um período na prefeitura. Na prefeitura, acho que você lembra? Você falou ele também o nome. Agora fez uma participação no filme do De Aulas, ele é muito enfunhado com cinema. Sim. E ele que fez esse convite, né? Então foi a primeira vez que eu fiz alguma coisa assim. E já morri no final também, né? Já morri no final do filme. Depois disso eu fui... Em 93 eu fiz o Sábado do Hugo Giorgetti dentro dos estúdios Veracruz. Olha. Em 93, e foi quase que uma retomada daqueles estúdios para finalidade primeira, que é produzir cinema. Né? Então foi uma parceria da prefeitura, né, na época do Departamento de Cultura, com a produtora dele, se eu não me engano na época era Iguana Filmes, e uma permuta, né? Então muita gente, muitos artistas, muitos atores de grupos aqui de São Bernardo, da região, participaram como figuração, né? Então eu fiz uma figuração, mas foi um processo maravilhoso, né? De aprender. A gente teve um trabalho de corpo com a Fátima Toledo, que é referência na preparo de corpo para cinema, e nós fizemos 99% do filme foi rodado dentro dos estúdios Veracruz. Olha. O cenário todinho montado lá dentro, que é um prédio decadente, né, de São Paulo, que num belo sábado, por isso que chama Sábado, uma equipe de filmagem de um comercial, de uma publicitária, vai fazer um comercial de perfume nesse local. Esse prédio foi montado, os elevadores, o saguão do prédio, tudo dentro dos estúdios, aquele pé direito maravilhoso que tem.
A gente passava o dia inteiro lá dentro. Às vezes, como era figuração, você não sabia que hora você ia gravar. Então a gente passava, às vezes a gente entrava de manhã, saía à noite, falava, mas choveu hoje, fez sol, a gente não sabia. Mas era um processo muito legal. Que e aquela legal. turma toda, né, que fazia figuração, ficava interagindo ali. Então foi muito bom. O filme foi lançado em 95 e fez um enorme sucesso. Depois eu volto a fazer uma pontinha também no filme do Hugo, no Boleiros 2, em 2006. E mais recentemente, o cineasta de Aulas Ulisses, que você até o entrevistou aqui, nos convidou, eu digo nós, porque me convidou a mim e a Hilda Breda, também integrante do grupo, Regina Passes, para atuar no filme Maiores Atrizes dos Estúdios Veracruz, que faz parte do longa 7 Cidades de uma Vila Inglesa. Ele comentou isso. Nós fizemos 2 irmãs que foram figurantes em praticamente todos os filmes da Veracruz, essas 2 irmãs. E ele traz essas 2 irmãs, né, de figurantes a protagonistas nesse curta. Olha. Então são os nossos papéis. E é muito legal esse enfoque, né, de ele trazer o figurante para o protagonismo. Que bom, hein? Nesse filme. Depois eu fiz isso foi 2019, 2020 eu fiz uma participação num filme dando voz a um personagem do Vicentini Gomes, também que é ator, escritor, diretor de cinema, no filme Doutor Hipóteses, uma alma perdida na pandemia, que foi até premiado. Ele fez um convite também, então eu fiz essa participação. E do De Aulas, novamente, em 2020, eu e a Hilda fizemos uma participação no Quero Ser Estrela de Cinema. Então essas foram as minhas incursões pelo Bastante, cinema. né? Mas assim, são sempre pequenas participações, mas a gente aprende muito. Até por conta da linguagem ser diferente, né? E isso é muito bom. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Aqui nós estamos conversando com a atriz Ana Maria Médici. E eu vou fazer uma pergunta para você. Fala. De todo esse seu trabalho, tem alguma coisa que você ainda não fez, que você gostaria, assim, de peça, de algum autor que você queria fazer alguma coisa? Tem algum que ainda está na sua cabeça e fala, nossa, eu gostaria tanto de ter feito tal coisa? Tem muitos, né? Tem muita coisa que eu gostaria de ter feito. Eu acho que a gente sempre está aberto a fazer, né? A gente não fala que é impossível. Mas, por exemplo, eu gostaria muito de fazer um musical, que é uma coisa que sabe, eu gosto também. Até porque te envolve, né? Não só na interpretação, mas no canto, no corpo, tudo. Eu gostaria muito. Não especificamente ainda, assim, tem muitos, né? Não, mas eu gostaria de fazer. Gostaria de fazer... não sei, textos também de autores, né, nacionais, textos... É que hoje em dia, assim, tem uma galera muito nova fazendo, né, escrevendo, e tem gente boa também surgindo aí, né, nesse panorama todo. Então eu gostaria de fazer também um texto de um... Tem autores que já estão com... atores fazendo, né? Mas, sei lá, fazer... O musical é uma coisa que eu quero fazer. Eu quero fazer um monte de coisa, sabe? Quero fazer também nessa linha do teatro infantil, continuar, né? Mesmo com teatro adulto. Apesar das dificuldades, a gente está sempre procurando, né? Porque eu acho que a gente tem sempre que pensar, eu penso sempre assim, que a gente está sempre aprendendo, né? A gente está sempre descobrindo coisas novas, processos novos, gente nova, e isso vai alimentando a gente, né? Isso vai deixando a gente sempre com esperança de que a gente vai continuar, né? Então, tem muita coisa que eu gostaria de fazer ainda. Para te enumerar, assim, gostaria de fazer muita coisa. Esse pessoal novo que você falou, você tem contato, então, com esse povo novo que está surgindo aí nos trabalhos. De o pessoal falar, né? Que está escrevendo, que tem textos. Por exemplo, eu fiz um texto, eu não sei se você conhece o Vicente Fantin, um amigo meu lá de Diadema, eu fiz um trabalho com ele, com o Trupe Vermelha. Ele escreveu, isso foi em 88. Não, disso, nossa, apaga, que eu tô falando 2007, 2008, chamado Terra Devoluta, que é um texto dele que eu atuei, fiz atuação, ele e José Zeraldo Marcondes também, lá de Diadema. Então foi um trabalho, ele escreveu o texto, ele escreve muitos textos, agora está ensaiando tem texto dele que está sendo encenado, que ele já fez, agora tem 2 atores fazendo.
E tem um que ele escreveu até para mim, um monólogo que eu tô estudando uma forma, se a gente vai fazer, não vai fazer. Então ele é um autor que já faz algum tempo, mas ele, né, sempre procura o pessoal para tá fazendo os textos. Ele tá fazendo um trabalho dele, agora um texto dele dirigindo pelo Alberto de Souza, Alberto Chagas lá em Diadema, tá dirigindo um trabalho dele. Então, assim, tem esse pessoal e tem gente que a gente sabe que são novos, porque a gente vê atores falando, olha, tem... Então a gente ficava meio que procurando, que hoje em dia é mais difícil. Antigamente você tinha mais o contato com os autores, né, dos espetáculos. Hoje você já não tem. Às vezes, se o autor, por exemplo, faleceu, você já não tem. Você tem o entrave da família para montar, você já não tem aquela, né, disponibilidade de ter o acesso. Às vezes a família nega, não dá a montagem para você fazer. Por exemplo, quando a gente foi censurado com Liberdade, quando veio a anistia em 1980, o Flávio Rangel falou, olha, o grupo Cênico Regina Paz estava com o espetáculo em cartaz, eles vão continuar, ele falou, eles vão continuar fazendo, então nós continuamos, o Flávio deu o aval, entendeu? Então a gente tinha esse contato, quando nós montamos com o Armando Azari, o Estranho Procedimento, que era baseado em crônicas de Luiz Fernando Veríssimo, a gente conversou com o Veríssimo, ele autorizou a gente fazer... sabe, chegamos a conversar com o Guarnieri, que agora já faleceu e tal. Então a gente tinha, assim, um trâmite maior com os autores. Hoje é mais difícil, você tem que fazer via esbate. A gente sempre fez, né? Porque a gente sempre pagou os direitos autorais. Mas a gente tinha essa liberação com mais facilidade. Hoje já fica difícil. Se o texto não é de domínio público, você tem uma série de coisas. Você tem avaliar para pagar. Você tem uma série de despesas, né? Engraçado que antes era mais fácil. Assim, fácil no sentido de comunicação, né? Hoje nós estamos na era da comunicação, então, e é mais tudo difícil. Fica mais difícil, sabe? Isso, né? Eu acho que eu acho que até assim, a forma pra gente também se apresentar nos espaços ficou mais complicada. Porque entram os editais, aquilo. É muita burocracia, né? Antigamente a gente era uma coisa mais assim, era um currículo artístico, você mostrava o teu trabalho, então aí você... Agora não, você tem que, além disso, você tem que ter uma série de documentos que tomam um super tempo, né? E aí às vezes nem dá certo. E às vezes nem dá certo, você faz e não tem retorno, né? Não tem retorno. Mas, infelizmente, é o momento que a gente está vivendo, né? A forma como as coisas estão caminhando. Mas eu falo que tá no sangue, a gente tem que sempre ir fazendo, né? Você sabe o que é isso, né? A veia da arte tá com a gente. A veia da arte tá com a gente, a gente, a gente não esmorece, né? A gente é arteiro. Então, gosta. Assim, eu falo, mesmo grupo, né, como eu falei, então a gente foi perdendo essas pessoas, né? Eu perdi depois meu pai, em 1989, mas sempre vai entrando gente nova, que a gente vai renovando o elenco, e são, né, é o trâmite da vida. Então, os pioneiros a gente foi perdendo ao longo desse tempo, né? 60 anos de teatro, então... E 60 anos de teatro, como você falou, são 60 anos de teatro. 60 anos, claro, não é... Então a gente tem assim, a gente teve muitas perdas, né, muito dolorosas pra gente, porque foram nossos companheiros há quanto tempo, né, e mesmo meu pai foi uma perda muito significativa, especialmente para mim, como Assunção, como tantos outros. A gente teve a Leo de Montebello, recentemente falecida, vai fazer 4 anos também, que foi uma pioneira do grupo, que vinha atuando com 80 anos, estava atuando, fazia sonoplastia. Então a gente tem assim, e só que tá entrando gente nova, nós temos aí gente nova que tá dando esse gás aí, e a gente tá continuando, né? A gente não parou, nunca parou. E como você citou há pouco, a gente está sendo tema, né, de uma tese de pós-doutorado, mostrando Regina Passes como um grupo de teatro amador paulista, como eu te falei, amador no melhor sentido da palavra, né, não profissional, como subsídio para ele fazer um estudo do teatro social brasileiro, entendeu? Então está sendo muito importante para nós, e é o professor e historiador Ney Vilela, que está finalizando essa tese de pós-doutorado, contando essa história, um pouco dessa história nossa aí de 61 anos vai fazer. E é bom para as pessoas conhecerem, claro, esse trabalho todo de vocês, então, né? a gente fica muito lisonjeada, porque ele também nos procurou, isso. Então é uma forma de a gente estar... né, levando, né, vamos dizer assim, partilhando esse nosso trabalho, né, com outras pessoas que não conhecem, aquilo que você estava falando, né?
Que às vezes as pessoas não sabem o que você faz, né? A sua carreira musical, por exemplo, de quantos anos, o que você já fez, o que você faz atualmente, né? Sim. E agora com esse podcast, achei uma maravilha isso. Pra gente, é justamente pra gente contar nossas histórias. Então, isso que é legal, porque... né? É bom ter tudo isso contado. Pessoas conhecerem, né? E isso assim, é importante. quanta gente boa, né? Quanta gente valorosa que a gente tem, como ele falou, né? O Brasil falou aqui na região, é um celeiro de gente talentosa em todas as áreas, sabe? Então isso tem que estar... Área artística e isso eu acho que é legal, não é que a gente seja saudosista, mas eu acho que essa memória, porque eu também faço parte de conversas de memória, na medida que... Agora eu estou um pouco afastada por alguns problemas, mas eu também estou sempre lá. Inclusive hoje vai ter à tarde. Desse ano é o primeiro que vai acontecer. Então, não que a gente seja, mas eu acho que é uma coisa assim, a memória nos traz ao presente. Ela que não... Sabe, porque se você não tem esse conhecimento, como é que você vai estar vivendo esse momento e indo para frente? Você tem que ter esse respaldo, sabe? E isso faz parte desse processo. Então não é porque aconteceu lá, não, sabe? E essa coisa aconteceu, mas aconteceu naquele momento, aconteceu naquela data, não é isso? Então agora pra frente é isso, mas aquilo foi importante para que a gente chegasse até aqui. Sem dúvida, sem dúvida. A verdade é que a memória nos fortalece. É verdade. Exatamente. A memória leva a gente pra frente. Impulsiona, né? Falou, olhando meus registros, eu fiz isso, e às vezes a gente não se dá o valor, né? Caramba, qual é o meu currículo? Aí quando você puxa, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Justamente. A memória nos fortalece. Nossa, é verdade. A cada momento eu acho que a memória nos traz assim, só fortalecimento mesmo. E aí você vê também, por exemplo, de algumas coisas. Eu estava também revendo, né? Revendo não. Eu tenho uma incursão no teatro profissional em 72, quando a gente estava fazendo O Homem do Princípio ao Fim. Eu fiz um trabalho com o Teatro Rotunda de Campinas, com direção de Teresa Aguiar, chamado Hipólito, de Eurípides, e uma adaptação de Eudinir Fraga. E era uma apresentação que a gente estreou o Centro Municipal, aliás, o Teatro do Centro Municipal Carlos Gomes, lá de Campinas. E era ao ar livre, o teatro ao ar livre, em 72, com archotes, com toda aquela coisa. E eu fazia parte do coro. Olha. Então foi uma experiência, você vê, fazia parte do coro. Fazia uma experiência tão importante e era paralelo ao trabalho do grupo. Então eu fazia das tripas coração, mas eu não estava nem aí, porque era uma época que a gente não tinha condição de locomoção. Então eu ia de ônibus, eu ia para Campinas, eu chegava na rodoviária, meu irmão ia me buscar de madrugada. Hoje eu penso cada loucura que a gente fazia, mas era gratificante. Então eu fazia as duas coisas, eu fazia no grupo e fazia lá. Mas me trouxe assim também uma visão, sabe? Uma coisa tão boa. Que bom. Então eu aprendi muito. A gente tá sempre aprendendo, né? Sim. Estamos nos finalmente, brasileiro? Estamos nos finalmente. Eu falo, né, brasileiro? Nossa! Não falo muito bem, não. Eu falo que até às vezes a gente atropela um pouco, né? Vai pra lá, volta, vem. Não, mas aqui é pra gente falar mesmo. Então, mas desculpa aí se eu até me excedi. Tem que falar. Se não falar, é caixão pra nós. Obrigada aí. Muito bom. Pessoal, então nós estamos chegando aqui no nosso finalmente e com a Ana Maria Médici, atriz. E eu gostaria que você desse então pra gente os seus contatos, se o pessoal quiser conhecer mais sobre o seu trabalho, o trabalho do Regina Passes, passa pra gente aí. E muito, muito, muito obrigado pela sua presença. Imagina, nossa, de coração. Eu aqui agradeço, viu? Assim, fico contente de a gente estar aqui falando um pouco de cultura, que é tão importante, e agradeço imensamente seu convite. Estou te revendo depois de algum tempo, num momento tão bacana, fico muito contente. Bom. Tive o prazer de conhecer o Brasilino também hoje. E o nosso contato é isso. Nós temos o Facebook do grupo, Regina Passes, e temos o Instagram também, que são os nossos canais nas redes sociais, né? E lá vocês podem acompanhar o que a gente está fazendo, os nossos trabalhos, e tem os nossos contatos lá também. E é só nos contatar e acompanhar o nosso trabalho. Tá bom. Muito obrigado. E fica aí. Também, se vocês precisarem de alguma outra informação que acham pertinente, eu estou à disposição a hora que vocês quiserem. Muito bom. Estou muito contente de estar aqui. Obrigada, muito obrigado. Obrigado você. Então, pessoal, nós conversamos aqui com a Ana Maria Médici, atriz. Pesquisa lá que vocês vão achar muita coisa sobre ela nas mídias sociais. E eu vou falar com você especialmente que está aí do outro lado, ó. Se você quer ser um apoiador do nosso projeto,
você quer ser um patrocinador, esse projeto do podcast que nós falamos sobre a arte, sobre os seus personagens, sobre a sua história, você vai e acessa aqui no QR Code que vai aparecer aqui na telinha, aqui, ó, tal, para algum lugar aqui que o brasileiro vai colocar. Você vai lá e acessa no QR Code, ok? E você vai ser um patrocinador, um apoiador do nosso projeto. E também, se você quer impulsionar mais a gente aqui, você aperta no sininho, vai aparecer aqui também, você se inscreve no canal para você conhecer os nossos entrevistados, o nosso produto aqui dos artistas, tá bom? Eu, Flávio Véspero, agradeço muito pela sua participação e estaremos na próxima aqui no Flavesp Podcast, ok?